iniciada, presidente. Bom, conselheiros, continuando aqui a sessão do dia 7 de julho, na parte da tarde, demos o nosso intervalo e vamos começar a julgar os processos da parte da manhã que remanesceram desta sessão aqui do dia 7 de julho. Já julgamos todos os processos da parte da tarde, agora vamos reiniciar os processos da parte da manhã, começando com o item 8 da pauta, recorrente Fazenda Nacional, recorrida em corpo de relatoria da conselheira Viviane. Conselheira, pode estar com a palavra. Bom, pois bem, o voto está na pasta, estou abrindo aqui. Esse recurso, o contribuinte apresentou os memoriais, agora, às vésperas então da sessão, e eu não ia me manifestar, mas acabei colocando aqui porque ele tangenciou o recurso original e não falou da desistência. Na verdade, existe uma petição de desistência. Então, eu vou fazer o relatório completo e a gente passa ao voto. O recurso que é da Fazenda, interposto em face do acórdão 201.00.216. A turma decidiu, por unanimidade de voto, acolher preliminar de decadência apenas em relação às exigências referentes ao mês de janeiro de 96 e, no mérito, unanimidade de voto, negar provimento ao recurso voluntário. Trago aqui a ementa. Questão do limite de 30%, a compensação do prejuízo fiscal à base negativa, e aí reconheceu o direito físico de efetuar o lançamento de decadência em 5 anos após a ocorrência do fato gerador, pelo artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Cientificados, tanto a Procuradoria quanto o contribuinte apresentaram seus recursos especiais. O recurso especial da Fazenda, no seu recurso, suscitou divergência acerca do prazo de decadência. Deu seguimento ao recurso, do despacho de admissibilidade, e o contribuinte apresentou contra-razões. Em 24 de dezembro de 2013, o contribuinte apresentou petição declarando a desistência total dos recursos e renunciando à discussão dos débitos objeto do presente processo, tanto na esfera administrativa como na judicial, para sua inclusão no parcelamento instituído pela Lei 12.865 de 2013. O processo foi encaminhado à unidade de origem para as providências devidas, retornando-se em seguida para a análise do recurso especial da Fazenda interposto nos autos. Em memoriais representados de forma eletrônica, às vésperas do julgamento, o contribuinte apresenta a petição que requer de início não seja acolhido ou seja negado provimento ao recurso especial da Procuradoria, seja acolhido e dado provimento ao recurso da requerente ou, alternativamente, anuladas as decisões anteriores que diz respeito às questões apresentadas pela requerente e remetido o processo a estes para novo julgamento, com a devida apreciação das provas, nulidades invocadas e questões de mérito apresentadas pelo contribuinte. Então, esse é o relatório. Pode seguir ao voto, conselheiro. Passando ao voto, aqui eu faço a questão do conhecimento, seria dessa Câmara Superior, temos o artigo 67, do regimento do CARF, 2015, o recurso foi admitido, o contribuinte despacho presidente da Câmara, dignidade não foi questionada pela parte contrária em contra-razões, e nos memoriais apresentados ele questiona o recurso de forma ampla, ouvidando-se, contudo, da petição de desistência apresentada em 2013 nos autos, folhas 2.294 e 2.301. O fato do sujeito passivo ter apresentado a petição desistindo expressamente da lide em relação ao objeto do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, por si só, não prejudica o conhecimento desse recurso, uma vez que o não conhecimento confirmaria a decisão recorrida que exonerou essa parte do crédito tributário. Então, no caso dos autos, considera presentes os pressupostos recursais, pelo que confirma e adota as razões de despacho de admissibilidade para conhecer do recurso especial interposto. Quanto ao mérito, o recurso especial ataca a decisão que acolheu a preliminar de decadência. Posteriormente, o contribuinte, então, formalizou o pedido de desistência, renunciando ao próprio recurso especial, à discussão dos débitos nas áreas administrativa e judicial e a todos os direitos relativos ao presente processo. A apresentação de petição existindo expressamente da lide em relação ao objeto do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, contudo, impõe que se analise em caráter preliminar os efeitos de tal manifestação. Conforme foi relatado, o acordo recolhido decidiu por acolher a preliminar de decadência apenas em relação às exigências referentes ao mês de janeiro de 96. A Fazenda Nacional depois recurso especial insurgindo quanto a esse reconhecimento. O contribuinte cientificado pôs contra-razões e apresentou recurso especial de divergência. Somente após manifestou-se desistindo expressamente do contencioso administrativo no que diz respeito ao tema recorrido, inclusive renunciando a todas as alegações de direito em que se funda a defesa apresentada contra este tema.
Em virtude da desistência, pede que o recurso fazendário seja considerado prejudicado. Diante desses fatos, eu considero aplicável o caso que estabelece o artigo 78 do anexo 2 do RICARF 2015, que em qualquer fase processual recorrente poderá desistir do recurso em tramitação, a desistência é manifestada em petição ou a termo nos autos do processo. Em caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão e retratado de dívida e distinção sem reserva de débito, estará configurada a renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente. Nesse sentido, cito precedente da segunda turma da Câmara Superior, Acordo 9202-006149, 2017, da Laura de Luz, conselheira doutora Maria Helena Cota Cardoso, que reconheceu a definitividade do crédito tributário, objeto de lançamento em face da caracterização de desistência, consequentemente de renúncia por parte do sujeito passivo. E transcrevo aqui a ementa daquela decisão. A adesão ao parcelamento caracteriza a desistência, configurando-se renúncia por parte do sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão que lhe tenha sido favorável, razão pela qual declara-se definitivo o crédito tributário objeto do lançamento. Então, acordar os membros do colegiado por unanimidade de votos, conhecer o recurso especial e, no mérito, dar provimento para declarar a definitividade do lançamento, tendo em vista a desistência configurada pelo pedido de parcelamento. De modo semelhante, no caso agora sob análise, a decisão for favorável ao contribuinte e a Fazenda Nacional interpôs recurso especial após que o contribuinte recorrido expressamente desistiu da lide contra a matéria recorrida. Então, observando o exposto no artigo 78 do RICARF, a desistência caracteriza a renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente, os termos do parágrafo 3º do artigo 78, e mais, havendo desistência favorável a ele, decisão favorável a ele, com recurso pendente de julgamento, as decisões favoráveis tornam-se insubsistentes, nos termos do parágrafo 5º do mesmo dispositivo. Então, assim, considerando que não havia decisão definitiva no tocante ao reconhecimento da decadência, deve ser restabelecida a cobrança das exigências fiscais referentes ao mês de janeiro de 96, em face da desistência do recurso apresentado pelo sujeito passivo. Por fim, com preferir mesma fundamentação e conclusão foram utilizados no acórdão final dessa turma, final 4504, minha relatoria, julgada a unanimidade de votos, sessão de 6 de novembro de 2019, para conhecer e dar provimento ao recurso especial fazendário. Então, nesse sentido, meu voto é conhecer e dar provimento ao recurso especial da PGFN para declarar a definitividade do lançamento tendo em vista a desistência configurada pelo pedido de parcelamento. Esse é o voto, presidente. Ok. Conselheiro André, como vota? Acompanha a relatora. Eu entendi com a relatora, é isso? Tá. Ele bateu com a cabeça, fez assim. Conselheira Lívia, como vota? Acompanhe a relatora. Conselheira Edeli, como vota? Não tô ouvindo. Eu só queria um esclarecimento da Viviane. Você ficou em dúvida se ele tinha desistido de tudo? Não? Microfone. Ele é expresso na desistência integral. Tem aqui as folhas, isso eu transcrevi. Porque, bem, eu acho que ele não desistiu de janeiro de 96. Eu acabei de ver isso aqui. E por isso é que eu concordo com o seu voto, por isso que eu queria esse esclarecimento. A petição de desistência que eu achei aqui na página 2297, embora ele coloque desistência total, os 113 mil de IRPJ que ele indica aqui como débito, quando eu confronto com o extrato do processo aqui na página 1226, 113 mil é o IRPJ de dezembro. O de janeiro, que são 19.114, não estariam contemplados nessa desistência. Microfone. Viviane, você está querendo falar? Porque o microfone está desligado. Eu só estou abrindo aqui os arquivos, só um minutinho. Ah, ok. Porque a minha pergunta inicial tem a ver com o que a Lívia tinha colocado também, que nos casos de desistência total, eu nem apresentaria razões para conhecimento, né?
Por aplicação do 78, a gente já conheceria e daria provimento ao recurso da Fazenda. Aí, como você trouxe as razões para conhecer, né, quer dizer, se você não concordasse eventualmente com o despacho de admissibilidade, você deixaria de conhecer? Essa é a minha dúvida. Em relação ao questionamento da existência parcial, o total, quero ser total. Ele foi expresso ali, alegando a existência total, nessa petição lá de 2013, né? E em relação ao conhecimento, eu segui uma orientação, um padrão, um precedente ali da segunda Câmara, né, que a gente fez. Eu sei que eu estou seguindo os modelos da Cris, né? Ela fez vários assim, e ela passa direto, quando é artigo 78, ela não dá razões para conhecimento, já conhecido e provido, né? Porque a decisão recorrida se tornou insubsistente. Agora, quer dizer, tanto faz se a gente deixasse de conhecer do recurso da Fazenda, o 78 já determinaria o restabelecimento da decisão favorável ao contribuinte. Então, fica meio inócuo a gente discutir conhecimento, né? Agora, nesse caso específico, eu estou em dúvida quanto à desistência total. Gente, eu mesmo pedi, levantei a mão. Tem que me policiar também, né? Eu evito entrar, né, nessas discussões, mas assim, fazendo um contraponto, no caso ele pediu a desistência total. Mesmo que nós enxerguemos isso, foi o pedido dele, a desistência total. Então, assim, no meu modo de... Assim, eu não estou antecipando meu voto, mas assim, eu estou só contrapondo que ele pode ter incorrido num equívoco, sim, mas foi o que ele pediu, a desistência total. Deixa eu te colocar os termos dessa desistência total. Deixar o contraponto aí para o debate, tá? Isso. O problema é que os termos da desistência total veio manifestar a intenção de incluir os valores objeto do processo a serem parcelados e apresenta a existência dos recursos interpostos nos autos do processo. Então, ele desistindo do recurso dele, né? E aí, renuncia o direito de continuar discutindo os valores objeto da desistência no âmbito judicial administrativo, requerendo tenha efeitos apenas para o deferimento do parcelamento e consolidação pacífica dos débitos. A seguir, planilha descritiva dos débitos, nos quais constam os valores originais que serão objeto de desistência. E aí põe 113 mil, que é parte do valor autuado. Não contempla a parte que a Procuradoria recorreu. Eu assim, eu não olhei os autos, tá? Assim, eu estou dando uma vista rápida aqui, abrindo e fechando. Não é descer a fundo a situação, mas assim, pelo que eu estou enxergando, houve sim uma vontade, né? Existe um elemento volitivo aí muito forte de que o contribuinte quis desistir. Senão ele colocaria desistência parcial, excluindo o débito tal. Provavelmente esse débito não foi relacionado por um lapso do próprio contribuinte. Tô vendo. Tanto que ele mesmo reafirma várias vezes que houve a desistência. Mas é que ele usa a expressão desistência total dos recursos, né? Então, para mim está contemplado. Assim. Eu não estou adiantando o voto, mas assim, só a título de debate. E aí a delegacia transferiu para o parcelamento só o débito de dezembro, manteve aqui o débito de janeiro no processo. Conselheira Lívia, por favor. Eu estou, apesar da gente ser levada a interpretar, né, a desistência total, realmente, ele é uma definição de desistência específica, né? Fala desistir integralmente do que eu estou desistindo, do que eu estou desistindo aqui embaixo. E isso foi reconhecido, inclusive,
Tá picotando. Tá picotando. Você melhorou só a parte que existiu. Tá picotando. Não ouvi nada. Fala mais. Bom, tá, mas eu refumo o meu bloco. Ah, você vai, então, vai divergir da conselheira Viviane, é isso? Você não vai conhecer do recurso da Fazenda? Qual o ponto que você está divergindo? Então, mas eu preciso, para analisar conhecimento, vamos debater um pouco mais, mas eu acho que é preciso analisar o conhecimento, a não ser que nós passemos no modo do julgamento da crise, né? Passemos ao largo disso e vamos ao mérito pessoal. Aí a gente pode... Não? Tenta agora. Eu vou tentar sair e voltar, peraí. Tá. Tozelli, você ficou cinza também. Todo mundo tá vendo Tozelli cinza? Sim. Tá, virou... Tá ouvindo? Ouvindo tô, mas acho melhor você sair e entrar. Você congelou sua imagem. Tá, vou sair e vou entrar então. Ok. Lívia. Deixa só o Tozelli voltar. Deixa eu falar. Posso? Pode falar. Espera o Tozelli, então. Deixa a Lívia esperar o Tozelli. Tozelli voltou. Pronto, ok. Tá, então, Lívia, vamos ver se a gente consegue te ouvir agora. Ué, cadê a Lívia? Oi, mudei de computador. Tá bom, agora melhorou bastante. Tá. É algum problema, né? Se a gente fica em dois para facilitar olhar o processo, não consegue. É uma coisa. Você tem que ficar com tudo na mesma tela, mas vamos lá. Eu acho que quando tem mais equipamentos usando a rede, ela dá essa picotada também. Pode ser. Não, o engraçado é que tem várias pessoas usando o computador, a internet em casa, né? Meu marido tá de home office, tá todo mundo, mas não pode ser o mesmo Jitsi, parece. Mas... Gente, vamos lá então, conselheira Lívia. Acho que o contribuinte parece aqui que ele não desistiu dessa parte mesmo. Então, e aí eu teria que analisar a admissibilidade de mérito, precisaria de vista para votar. A não ser que evoluímos nos debates, ou a não ser que eu tenha um tempo para analisar o resto aqui enquanto se debate, mas vou passar essa análise agora. Tá, a senhora quer pedir vista agora ou já quer esperar uma rodada? Então, já estamos votando. Deixa a Viviane falar, peraí, deixa a Viviane falar só um instantinho. O André votou, deixa a Viviane falar. Fala, Viviane. Sim, em relação a essa questão da desistência total, a leitura que eu faço quando ele pede desistência, ele está discutindo dos recursos no âmbito do processo, tendo que desde o recurso voluntário. Então, não faço essa distinção de débitos ali, que eventualmente pode ter ficado. Eu acho que o artigo 78, na minha leitura, ele abarca todas as decisões favoráveis ao contribuinte. Né? Então, retornaria ao lançamento original. E em relação ao conhecimento, é que realmente poderia ser retirado, porque não vai fazer... Tanto que eu não fiz a análise aprofundada do despacho de admissibilidade, para saber se tem divergência ou não, porque não é o caso, né? Se aplica simplesmente o artigo 78. Né? Eu já dou aplicação, efetividade do artigo 78, para então dar o provimento. E aí poderia ser reformulado o voto nesse sentido, se a maioria do colegiado concordar. Okay. Mais uma pitada aí nessa discussão é que é interessante ressaltar que a LIDE, né, ele desistiu da LIDE, ele desistiu dos recursos interpostos. Aí, quando você passa para o valor que ele leva para parcelamento, eu já acho que aí já é uma outra discussão. Só pontuando aí, formando meu raciocínio, que ainda está em construção.
Pode falar, Ideli, pode falar. Eu acho que quando ele usa a petição padrão, lá, o formulário de desistência, né, em que ele desiste do processo, acho que todas essas inferências são válidas. Como ele apresentou petição específica, em que ele desistia de recursos e ele havia interposto recurso especial aqui, o processo estava num momento em que havia recurso especial dele interposto, eu acho mais seguro a interpretação restritiva aqui, que conduza à apreciação. Para mim, a interpretação mais segura da petição dele é que ele desistiu do recurso especial que ele havia interposto. Os termos que ele usou na petição, junto com a indicação do débito, que é o débito que estava contestado em recurso especial, e no estágio em que o processo se encontrava, para mim a interpretação mais segura é de que ele desistiu só do recurso especial. Tanto que ele vem pedindo que o recurso da Fazenda seja considerado prejudicado. Isso está em qual petição, Vivi? Só se essa petição de pedir para ser prejudicada que possa mudar a minha opinião. Conselheiro André, com a palavra aí, enquanto o conselheiro dele pesquisa. Senhora presidente, mais uma vez, me parece que retornamos com a questão da maneira como o processo deve chegar a esse colegiado. Mais uma vez, reforço minha posição de que os autos devem chegar maduros para apreciação. Tá? No caso aqui, se há uma dúvida razoável a respeito do escopo dessa desistência, essa dúvida ela não deve ser dirimida por esse colegiado, mas sim pela unidade preparadora, nos termos do regimento interno. O regimento interno predica com muita clareza o seguinte: até no caso de desistência parcial, se houver dúvida, você tem que remeter esses autos, então, para a unidade preparadora. Aí a unidade preparadora ela vai esclarecer se a matéria é litigiosa ainda ou não, e aí, se for o caso, ela devolve esses autos aqui para esse colegiado. E parece que foge da competência regimental, nós aqui estamos deliberando o escopo da desistência, tá? Então, assim, tem a desistência, há uma dúvida razoável, me parece que a medida mais prudente, e não só prudente, a medida que se imporia em face do regimento interno é essa, é a devolução para a unidade preparadora, esclarecer, e, se for o caso, a unidade preparadora intimar a contribuinte, então, havendo uma dúvida razoável para que se esclareça, de fato, o que está sendo, o que objeto da desistência ou não. E aí, sim, a unidade preparadora vai cumprir o seu papel de dizer se ainda há matéria ou não em litígio que deva ser apreciada por esse colegiado, tá? Então, parece que aqui a discussão aqui está bem nesse... não nem diria produtiva, mas assim, ela está demandando aqui uma apreciação de competência. Picotou agora nesse final aí. Até a devolução para a origem, para verificar, eu entendi. Não sei se os conselheiros todos entenderam a posição do doutor André nessa reta final aí. Fala, conselheiro André, continua. Então, retomando é isso, senhora presidente. Retomando havendo uma dúvida, eu acho que há uma dúvida razoável em termos da abrangência dessa desistência. A competência para deliberar essa abrangência não é nossa, é da unidade preparadora, é o que extrai da leitura do regimento interno ali, do artigo 78, tá? Então, assim, o processo ele tem que ser devolvido para esse colegiado maduro, pronto para julgar. Tá? E essa questão da delimitação da matéria litigiosa não me parece ser da nossa competência. Por isso que o regimento fala, havendo petição, remete-se à unidade preparadora, a unidade preparadora ela vai averiguar o que é objeto de desistência ou não,
No caso, a unidade preparadora teria até a possibilidade de intimar a parte a esclarecer qual a abrangência dessa desistência, e aí sim, se a unidade preparadora, ao final, entender que há litígio ainda remanescente, ele retorna os autos para esse colegiado. Então, o que levanta ao colegiado é a questão da competência regimental. Não me parece ser nossa competência aqui, nesse caso aqui, havendo essa dúvida razoável em termos da abrangência da desistência, esse colegiado deliberar essa questão. Ok, conselheiro, deixa eu passar para a Lívia, Viviane, depois eu te dou a palavra, que aí você já vê as duas situações, a do conselheiro André e a da conselheira Lívia, ok? Então, conselheira Lívia, por favor. Acho que a minha até, que a doutora Viviane pode falar, no caso, teve essa volta à unidade preparadora, e é exatamente isso, a unidade preparadora entendeu que a desistência foi só parcial, tanto que ela só colocou no apenso o parcial. Se a gente olhar o auto de infração e olhar o valor desistido, não é igual. Então, a unidade preparadora só colocou exatamente o que está na petição, e o que está na petição é menos do que está no auto de infração. E vou devolver para a gente julgar exatamente o que não foi desistido. Eu entendo que está claro nos autos. Vou passar para a relatora, então. Conselheira Viviane, depois eu dou a palavra para o conselheiro André de novo. Aqui eu tenho, exatamente, foi para a unidade de origem, a partir dessa desistência, na verdade estava na unidade de origem, né, e ela devolveu, em face do recurso especial interposto pela Procuradoria, ante o acordo, as contrarrazões apresentadas pelo contribuinte, encaminha o processo à sessão de julgamento para prosseguimento. Essa é a atitude padrão, né, da unidade de origem, nesses casos, porque havia o recurso da PGFN, eles não poderiam desconsiderar, desconstituir o acórdão que deu provimento parcial ao contribuinte, que deu a decisão favorável. E, nesse sentido, eu entendo que o artigo 78 do CARF é exatamente o que traz essa competência para o CARF, né, para a gente apreciar aqui e aí verificar pelo parágrafo 5º, tá, transcrevi aqui no voto, que realmente, diante da desistência dos recursos apresentados nos autos, aqui, se a desistência total, ainda que haja decisão favorável a ele com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de origem para procedimento de cobrança, então tornando-se insubsistentes todas as decisões que lhe foram favoráveis. Esse efeito de tornar insubsistentes as decisões favoráveis não poderia ser feito por um despacho, né? Então teria que ter esse acordo aqui nosso com essa determinação. Esse é o meu voto nesse sentido, da aplicação desse parágrafo 5º do artigo 78, nesse momento. Conselheiro André. Não, senhoras, realmente eu não vi essa pensão dos autos. Mas então, assim, vamos lá. Se a unidade preparadora já exerceu a sua competência aqui para poder delimitar o que é litígio ou não, e se ela já nos devolveu, então, para apreciação, a unidade preparadora, se ela está nos devolvendo para apreciação o recurso especial da Procuradoria, a gente tem que julgar o recurso especial da Procuradoria. Então, todo aquele passo que eu falei atrás, né, da questão da competência, quer dizer, a unidade preparadora já fez o seu papel, a unidade preparadora já exerceu a sua tarefa e já delimitou o que encontra-se em litígio. O que é o litígio? Então, recurso especial da Procuradoria. Então, vamos nos ater a essa questão. Me parece ser o caso agora da gente retornar a uma discussão em cima do que seria o objeto da desistência ou não, se a unidade preparadora já se manifestou sobre a questão. Tá? Conselheira a não ser que o colegiado não importa, a gente retorne para a unidade preparadora, não sei, revisar esse entendimento, não sei, de repente, o entendimento me parece que não é o mais adequado, nem sei se a gente poderia fazer isso. Mas, assim, o que está posto, acho que já está devolvido. Se a unidade preparadora devolveu para apreciação o recurso especial da Procuradoria, é porque ela já entendeu que, realmente, a desistência está se atendo aos a matéria ali devolvida pelo recurso do contribuinte. Conselheira Lívia. Só esclarecimento de fato mesmo.
O auto de infração de IR, folhas 1130, foi 19 mil em janeiro, 113 mil em dezembro, deu 133 o total. E aí, a unidade preparadora, quando faz o termo de transferência de crédito tributário, folha 2307, ela transfere 113. Então, o que é o valor, exatamente o valor de dezembro. O valor de janeiro de 19 não está. O valor de janeiro de 19 é o que nós estaríamos agora decidindo no recurso. Então, acho que está bem claro que tem um valor remanescente, que a unidade preparadora entendeu que seria o caso de julgarmos aqui. Então, só os valores estão... Eu falei os valores diferentes, agora estou falando exatamente os valores e as páginas para ficar claro. Conselheira Deli. Então, entendido que os 19 estão aqui, a gente volta no ponto anterior. Ao deixar esse valor, ao não transferir esse valor para o parcelamento, a delegacia está dizendo, olha, o contribuinte não desistiu disso, ou ela está dizendo, ele desistiu, mas vocês têm que apreciar o recurso especial da Procuradoria pendente. Certo? É essa a dúvida. É essa a dúvida a ser solucionada. A questão, o ponto a ser decidido. Né? E aí são naqueles termos a desistência. Né? Então, a questão de definir ao que se vai dar valor, se é a expressão desistência total ou se é os outros termos da petição. Me incomoda significativamente o fato dos mesmos patronos que estão acompanhando o contribuinte durante o processo inteiro trazerem um memorial agora em sessão, onde eles pedem a negativa de conhecimento do recurso da Procuradoria e o provimento do recurso especial deles. Isso é um absurdo. Os mesmos patronos que assinaram a petição de desistência. Mas é esse o contexto que a gente tem para julgar. Ô, Viviane, vou passar para o André, depois eu te devolvo a palavra como relatora. Tá, conselheiro André, por favor. Não, você está com o microfone desligado. Aí. Se, apesar de o cumprimento das determinações regimentais do 78 do anexo 2, né, sentido de que a unidade preparadora deveria, então, delimitar, aí vou dizer, com clareza, o que é objeto do recurso ou não. Se o colegiado entende que essa delimitação não foi trazida com clareza, eu acho que a gente deveria, então, parece, devolver para a unidade preparadora esclarecer a questão. Assim, a princípio, o fato de a unidade preparadora não ter deixado uma parte dos débitos ali, vamos dizer, sob litígio, para mim, a princípio, eu entenderia que ela entendeu que não seria objeto de desistência. Mas, assim, se o colegiado não se sentir confortável com os elementos postos nos autos, parece que aí nós poderíamos, sim, então, determinar uma diligência para a unidade preparadora nos esclarecer o que é objeto realmente de desistência ou não. E não me parece ser competência nossa. Assim, então, se tem uma dúvida razoável e o colegiado não está confortável para se manifestar, me parece que não seria nossa competência para poder estar dizendo o que é objeto de litígio ou não. É competência da unidade preparadora. Conselheira Viviane. Microfone. Voltando o microfone aqui. Bom, repisando aqui os termos do meu voto, essa aplicação aqui do parágrafo 3º do artigo 78, que é o precedente, trazida no precedente aqui que eu cito da segunda turma, é exatamente nesse sentido. Tá vendo a desistência? Eu não consigo fazer outra leitura desse dispositivo que diz, senão ficaria sem efeito, né? Sem fundamento aqui, sem aplicabilidade
essa regra que diz que, inclusive, na hipótese de haver decisão favorável, que é exatamente o caso. E eu entendo que nesse sentido, nessas circunstâncias, é que a unidade de origem não poderia transferir os débitos, né? Ela teria que deixar todos os débitos, ela teria que deixar os débitos aqui referente exatamente ao recurso da Fazenda, como coloquei antes, porque existia uma decisão, um acórdão favorável nessa parte. Então, nesse sentido aqui, estou trazendo aqui essa jurisprudência da segunda turma, que já foi aplicada nessa turma aqui anteriormente, e aí eu estranhei também, por isso que eu fiz questão de colocar os termos dos memoriais aqui, do patrono do contribuinte, que vem pedir provimento ao recurso dele. Quer dizer, ele mesmo, né, já havia desistido lá atrás e veio aqui pedir. Eu acredito que houve uma confusão em relação a esse processo por parte do patrono nos autos. Okay? Mas o que tem aqui, em relação à petição, não tenho dúvida de que se aplica o artigo 78, no caso, para desconstituir, uma vez que ele renuncia ao direito. E aí, quando se renuncia ao direito, está se renunciando desde o início da lide, né, da instalação da lide. Então, prevalece a autuação. E o meu voto é nesse sentido. E aí eu levantei a mãozinha aqui. Vamos supor, por exemplo, né, no caso concreto aqui, esse caso mesmo, o contribuinte em sede de recurso voluntário, ele teve o recurso dele provido, certo? Ele teve a situação favorável a ele. Mesmo assim, ele desistiu, né? Vamos construir isso. Mesmo ele tendo uma situação favorável a ele, ele encontrou uma situação, ele desistiu, ao longo desistiu desse recurso, né? De todos os recursos, né? Então, veja bem, a Procuradoria dizer que se a gente não conhecer o recurso da Procuradoria, ele voltará a ter restabelecido o recurso voluntário que ele mesmo desistiu, também não faz sentido, né? Porque se ele mesmo desistiu expressamente do recurso que lhe foi favorável, então a gente não conhecer o recurso da Procuradoria não vai influenciar em nada. Uma situação que o próprio contribuinte já disse, olha, eu desisti do recurso. Ele mesmo disse. Então, assim, ajudando aí na construção do raciocínio, também uma alternativa decidirmos aqui a situação e mandar para a unidade de origem para que se liquide se tiver algum valor pendente, porque efetivamente ele desistiu e cabe à unidade de origem, se tiver alguma pendência que não está incluída no parcelamento, que cobre do contribuinte. A gente aqui não tem eu não vislumbro como a Câmara Superior vai determinar essa cobrança. Então, eu acredito que mandar a diligência para saber o que desistiu, eu acho que acaba sendo inócuo, porque a gente não tem essa situação, assim, eu não consigo vislumbrar dessa ida para a unidade de origem para voltar para ver o que foi dizer, o que já desistiu. A gente já diz aqui, né, estou aqui ajudando no raciocínio, pode ser até que eu não vote assim, mas que se decida de uma vez. Agora eu falei, agora vamos lá, as mãozinhas. Eu vi o Caio levantar, Edeli, depois Viviane, você fala, tá? Porque pode ser que seja interessante você visualizar tudo. Pode falar, Caio. Obrigado. Alô, tá bom? Eu estou ouvindo. Ok, olhando os autos aqui, eu vi que a petição de desistência do contribuinte, eu vou tentar não estragar o vídeo, mas vamos lá, vou estragar, peraí. Ela fala, tendo em vista o acima, que é a listagem dos débitos que foram pagas, requer seja deferida a desistência e a renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundamentam os recursos, vírgula, em relação aos valores objeto de desistência. Então, a própria técnica que o contribuinte usou na desistência não dá a entender que foi total. Ele faz a ressalva entre vírgula, a desistência das alegações de direito e recursos, vírgula, em relação aos débitos acima liquidados. Vai para a unidade local e depois disso ele começa a ser tratado aqui no CARF como desistência total. Então, eu entendo toda essa ponderação, ela está correta, mas eu acho que eu me filio a identificação de que não está claro mesmo. Eu acho que houve
A petição do contribuinte, na minha opinião, não está implicando em desistência total. O que eu estou achando que houve foi que, em algum momento nos autos, alguém chegou a essa conclusão, e assim certificou e foi processado, com potencial equívoco. Eu estou em dúvida bastante para determinar uma resolução, então eu já gostaria de deixar isso registrado. Eu fiquei muito convencido por conta dos termos da petição de desistência do contribuinte, que ele mesmo faz a ressalva de que a desistência é em relação aos valores acima. Ok? Era isso que eu queria contribuir. Resolução para quê? Só... para que a unidade local apure se a manobra se em termos, esquece o que ele peticionou ou não, se a inclusão foi total ou não, ok? Porque a própria petição dele está dando essa margem. Ele não falou, olha, estou desistindo do meu direito, dos meus recursos, ponto. Ele faz uma listagem de valores. Deixa eu dar as folhas para vocês aqui. Folhas 2297. Ele apresenta valores a serem parcelados, põe processo A, IRPJ, processo BCS, tendo em vista o acima, requer a desistência de quaisquer alegações de direito sobre quaisquer fundamentos, vírgula, em relação aos valores objeto da desistência, vírgula. Entende? E isso foi processado em algum determinado ponto, tem uma certificação de uma... Antes de ir para a unidade local, tem uma certificação de uma funcionária do CARF, uma servidora do CARF, falando em desistência total. Então, eu acho que tem dúvida, tem margem para isso, o contribuinte não praticou processualmente a desistência total, então eu tenho dúvida e eu me sentiria aqui mais confortável com uma diligência para a unidade local esclarecer se a inclusão aqui foi total, porque em termos processuais eu acho que não houve a renúncia total. Só um instantinho, gente, vamos organizar aqui o debate para não ficar conversa entre partes sem a mãozinha levantada. Então, aqui na ordem, conselheira Edeli, conselheira Viviane, conselheira Lívia e depois conselheiro André, tá? Então, conselheira Edeli, por favor. Só compartilhando, dentro do exemplo que a Andréia colocou, né, eu tenho um caso em que foi... o auto de infração já foi cancelado desde a primeira instância, foi negado o provimento ao recurso de ofício, e depois que a Procuradoria ingressou com recurso especial contra essa negativa de recurso de ofício, o contribuinte peticiona desistindo da defesa do processo, renunciando expressamente a qualquer contestação, uma vez que o débito será objeto de parcelamento, em razão da adesão ao tal programa. Então, nesse caso, eu não tenho dúvida nenhuma. Não havia recurso dele interposto, o recurso era só da Procuradoria e o débito já havia exonerado por completo. Nesse caso que está em pauta, também não tenho dúvida que demande, na minha opinião, esclarecimento à unidade. A unidade interpretou que que a expressão desistência total era irrelevante diante dos termos da petição, em que se Edeli, só um momentinho, desculpa te interromper. André e Tozelli estão com o microfone aberto e está dando eco na sua voz. Desculpa, pode continuar. Então, nesse caso, não tenho dúvida, porque, apesar da expressão desistência total, os termos da petição são de desistência parcial, a delegacia interpretou como desistência parcial e excluiu apenas o 113. Reconheço a interpretação da Viviane, realmente é duvidosa se a unidade fez isso só porque a gente deve decidir o recurso da Procuradoria ou não, mas diante do conjunto, como a desistência acontece no momento em que havia recurso especial do contribuinte interposto, entendo que cabe a gente definir essa interpretação e não a unidade. A unidade já deu a interpretação dela e agora o que nos cabe aqui é decidir em que termos vamos conhecer ou não conhecer o recurso da Procuradoria inicialmente. Se os termos são conheço porque há desistência, ou conheço porque a divergência está demonstrada, ou não conheço porque a divergência não está demonstrada. Aí eu não tenho dúvida para pedir esclarecimento para a unidade. Ok. Conselheira Viviane. Presidente, como eu coloquei anteriormente, eu posso reformular o voto no sentido de conhecer, sem fazer aprofundamento em relação à divergência, né, conhecer nos termos do artigo 78, considerando que houve a desistência dos recursos apresentados
nos autos. Então, meu voto nesse sentido, de conhecer e dar provimento para reconhecer a desistência e tornar isso desistente a decisão favorável. A conselheira Lívia pediu a palavra, depois o conselheiro André. Ainda quer a palavra, conselheiro? Não, Edeli, eu ia repetir o que a Edeli falou. Ok. Obrigada. Conselheiro André. Só esclarecendo que, quando eu falei do retorno para a unidade preparadora, em tese, se houver dúvida sobre o que foi determinado pela unidade preparadora. Agora consegui ver os autos. Vendo os autos agora, também compartilho do entendimento dos colegas que disseram que, não obstante a transcrição está desistência total, logo depois você tem lá muito bem delimitado ali, falando desistência total dos recursos, né, quer dizer, a desistência dos recursos interpostos pela parte, tá? Então, o termo desistência total a gente tem que, eu acho que tem que deve ser lido dentro desse contexto, tá? Então, desistência total dos recursos, então, desistência total dos recursos do contribuinte. E aí, vi que o CARF, ele providenciou, conforme o regimento interno, o retorno dos autos para a unidade preparadora, e a unidade preparadora tem ali a representação, tá? E aí parece que essa representação está clara. Agora, eu lendo a representação aqui, ela fala, olha, contribuinte requeriu a desistência e renúncia em relação, está bem direto aqui, a quaisquer alegações sobre os quais se fundamentam os recursos com relação aos valores de RPJ CCDL com fatos geradores de dezembro. Tá aqui, tem um despacho já da unidade preparadora, não parece, já está delimitado, já está cumprindo a determinação regimental aqui, quer dizer, então ele fala, e aí ele fala, olha, ressalta ainda que agora os créditos do RPJ CCDL de janeiro permanecem no processo. Quer dizer, me parece que aqui a unidade preparadora, realmente, agora vendo o caso concreto, né, concordo com os colegas que disseram que, no caso aqui, seria prescindível um retorno para esclarecer. Parece que está claro aqui a delimitação posta pela unidade preparadora, no sentido do que foi objeto de desistência e o que permanece litígio. Está bem claro aqui. E aí vai convergente com o que tem no termo de transferência de débito, quer dizer, com o que está nesse despacho aqui. Então, realmente, pelo que vi agora nos autos, entendo que, de fato, a unidade preparadora, cumprindo a sua função, sua competência, ela já delimitou o litígio aqui para esse colegiado. O litígio aqui é o seguinte, IRPJ-CDL, fato tirador de janeiro de 1996. Foi o que entendi aqui. Então, por isso, entendo também pela prescindibilidade do retorno dos autos. Podemos aí julgar partindo dessa premissa que está posta aqui no despacho, tá? Mas só ressaltando que isso não foi colocado em votação, né? A gente ainda está na fase de debate, né? O voto da Viviane foi colocado em votação, né? Então, essa questão do retorno, a gente estava só em termos de debate. Fala, Caio. Eu só queria falar que, depois da minha última fala, que eu falei que eu me inclinava à diligência, a Lívia muito bem levantou a questão das folhas 2307 e, reforçando até aquilo que o André falou, eu acho que está muito claro, até pelo termo de transferência de débitos e os montantes, de que remanesceu os 19 referente aí à própria questão da decadência do recurso. Ok? Então, eu já até me satisfaço de convencimento de que aqui a própria unidade local procedeu a uma transferência parcial. Ok? Então, é mais para retratar minha última fala, presidente. Ok. Então, relatora, como vota para a gente começar a votação? Acho que o debate aqui foi rico, foi produtivo, mas agora vamos realizar a votação. Presidente, eu mantenho meu voto, entendo que essa parte do que foi transferido é exatamente o que estava ao alcance da unidade de origem. Ele não poderia fazer outra coisa com os débitos que estão suspensos por conta do recurso da Fazenda. Então, a petição do contribuinte, a leitura que eu fiz no sentido de ser total em relação a apresentar a renúncia em relação ao direito que está sendo discutido, e essa leitura que eu faço do artigo 78,
Tá? Então, na medida que ele prevê a situação em que, ainda que exista a decisão favorável, né, ao contribuinte, ele pode desistir e ele abre mão dessa decisão favorável, é exatamente o caso que eu vejo aqui. Então, meu voto é nesse sentido, de conhecer, como presidente da segunda turma que eu cito, e presidente dessa turma também, conhecer e dar provimento ao recurso da Fazenda para desconstituir, né, de tornar subsistente a decisão favorável. Ok. Conselheiro André? Só para fechar, declarando a definitividade do lançamento. Desculpa. Conselheiro André? Eu só gostaria de um esclarecimento da relatora. Assim, eu vou me pautar pelo que está no despacho da unidade preparadora. O que o despacho da unidade preparadora diz, que eu entendi, é o seguinte: o que está devolvido para esse colegiado são os créditos tributários com fatos geradores de janeiro de 96. Esses são os créditos que estão discutidos no recurso da Fazenda. Eu não consegui fazer o link. São esses que estão discutidos no recurso da Fazenda? Então, exatamente, sim. Então, se são... Então, tudo bem. Então, se são esses, então entendo, compreendo que a unidade preparadora exerceu sua competência de estar delimitando o que é objeto de desistência ou não, e a unidade preparadora, por meio desse despacho, ela esclarece que a desistência ela seria relativa a tributos de RPJ CCDR que foi tirado 2 de dezembro de 96 e que remanesce o litígio para fato tirar 2 de janeiro de 96. Então, se esse é o recurso da Fazenda, então, aí eu não sei como a relatora ela conhece e deixa eu ver. Então, mantém o voto, conhecendo e dando provimento. É isso? Não, conhecendo provimento para declarar a definitividade. E declara a definitividade do lançamento do crédito. Não, conhecer, eu acho que conhece. Agora, o mérito, o mérito está se entendendo pela definitividade porque a relatora está entendendo que a desistência abrangia também esse período. Seria isso? Só um minuto que o apoio quer falar. Desculpa, gente. Pode falar, Fabemar. Licença, gente. Eu vou ter que interromper o vídeo aqui um pouquinho, que a nossa energia caiu e a gente está no gerador. Tá. Bom, okay. Quem tá... Ok, Fabemar. Já eu volto. Tá. Você me avisa, a gente vai continuar, e aí o que você não pegou, você me fala com a doutora Edeli e o doutor Caio, tá? Tá, ok. Tá, então... Vamos parar, então, e recomeçar, André. Isso. Vamos dar uma parada aqui, vamos recomeçar.